E aí, tudo belezinha? Eu sou o professor Girelli, sou professor de Química aqui do Colégio Évora e hoje eu estou aqui para resolver com você a prova da UniOeste de 2023. São aí 7 questõezinhas de assuntos um pouquinho variados aqui. Então, o meu objetivo é discutir com você o assunto que você precisava dominar para resolver tal questão e também dar uma passadinha aí pela teórica também para revisar e não só fazer a questão como propriamente diz, né? O material dessa revisão ele se encontra no link desse vídeo aqui. Se você tiver outras revisões ou outras provas ou outras resoluções que você queira, que você tem interesse, você pode encontrar aqui no canal do YouTube, então não deixe de se inscrever, que aqui tem bastante coisa boa, beleza? Vamos lá então para a nossa questão número 50. Dentre os saneantes comuns recomendados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para serem usados contra o novo coronavírus, tem-se o hipocloreto de sódio, o NaOCl. Essa fórmula tem uma peculiaridade, porque ela pode ser escrita de duas formas. Essa forma, como a questão menciona, ela é um pouco tendenciosa, ela vai te induzir a um possível erro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Encontrado na água sanitária. Industrialmente, o hipocloreto de sódio é preparado por meio da reação química mostrada abaixo. E com relação a essa reação, assinar a alternativa incorreta. O que ele passa aqui para você? Ele pega aqui 2 mols de hidróxido de sódio, né, aquoso, e ele reage isso aqui com gás cloro, Cl2. Essa reação aqui, ela produz 2 compostos iônicos importantes, que é o cloreto de sódio. Ela produz também o hipocloreto de sódio, e aqui eu vou colocar a forma melhor para você escrever essa forma, que seria essa daqui, mais água. Beleza. E ele faz algumas afirmativas aqui que quer que você marque a incorreta, certo? Vamos lá para a letra A. O hidróxido de sódio é considerado uma monobase forte e solúvel em água. Isso é uma afirmativa verdadeira, tá? O hidróxido de sódio ele é uma base formada por elemento do grupo 1. Todas as bases formadas por elementos do grupo 1 da tabela periódica, ou também chamado de família 1A, são bases fortes e todas elas são solúveis em água, tá bom? O que define uma base ser forte, ela poder liberar bastante hidroxilas, bastante OH- né, em água, e a solubilidade é a capacidade da água poder solvatar esses íons aqui depois deles dissociados. Então tá certo, é uma característica mais geral, tinha que dominar aqui funções inorgânicas para resolver essa letra A. Letra B. O cloro é uma substância simples que possui NOx igual a 0. Isso também é verdadeiro. Toda substância simples vai ter NOx igual a 0. O que é NOx? Quando um elemento ele se liga no outro, ele adquire uma carga baseada nesse outro que ele ligou. Uma carga teórica, né? Se um elemento liga num elemento igual a ele, se um átomo liga num átomo do mesmo elemento, no caso, eles não vão ter diferença de eletronegatividade. Então, os elétrons ficam meio que simétricos em relação aos dois átomos. Não vai ter um cloro com mais elétrons do que o outro, nenhum com menos. Eles ficam neutros em relação um ao outro. Então, fica igual a 0 mesmo, está verdadeiro. A letra C diz o seguinte: para produzir 1,50 mol de hipoclorito são necessários 106,35 gramas de Cl2. Isso aqui é uma questão de cálculo estequiométrico. Como é que você procede aqui? A questão falou massa de cloro e pediu mol de NaClO, ou vice-versa, né? Para montar um cálculo estequiométrico, você precisa de quê? Você precisa ter uma linha de parâmetro, onde vai ter informações fixas, e a linha de baixo é realmente o que a questão está te informando. Então, eu vou ter que atestar se esses 1,50 vão produzir aquela massa, ou se aquela massa são produzidos a partir desses 1,50, né, ou vice-versa. O que vai acontecer aqui? Para começar um cálculo estequiométrico, falando de massa, eu pego massa a partir da tabela. O cloro é 35,5. Como nós temos 2, dá 71 gramas por mol. Como nós temos apenas 1 mol desse componente aí, então eu posso tirar a unidade por mol tranquilamente. Agora, o NaClO eu vou ter que fazer a conta. Sódio é 23, cloro é 35,5, então soma, mais 16. Isso aqui dá 74,5. Beleza? Porém, aqui nessa massa aqui, eu poderia fazer uma relação massa-massa e depois converter. Mas tem um caminho muito mais curto que você pode fazer aqui, que é o seguinte. Já que a questão está falando sobre mol, você pode cortar o valor de massa, você não vai precisar, e simplesmente baixar mol aqui, ó. E você vai fazer uma relação massa-mol direitinha, não vai ter esse problema todo. De 71 gramas produz 1 mol, beleza? Para produzir 1,5 mol,
você coloca aqui x. Pronto, agora você vai descobrir. 71 produz 1 mol, para produzir 1,5 vai ter que ser mais. Agora é só fazer 1,5 vezes essa massa. 71 vezes 1,5, sim, dá 106,5. Como a questão já havia falado. Então isso foi atestado, está tudo certo, é uma questão verdadeira, só que ele quer que a gente marque a incorreta. A letra D. O cloreto de sódio é classificado como um sal normal, binário e não oxigenado. Sal normal é uma classificação, sim, válida para ele, porque ele não tem hidrogênio no meio da sua fórmula e também não tem hidroxilas no meio da sua fórmula. Ele não é nem um hidrogenossal, que é aquele sal que pode liberar H+ quando dissociado, e nem o hidroxissal, que é aquele sal que pode liberar o H- quando dissociado. Ele não tem nenhum desses íons extras aí na fórmula, então ele é um sal normal. Binário por quê? Porque ele só tem dois elementos, o cloro e o sódio, né? O cloreto, o ânion cloreto e o sódio mais um. E não oxigenado também verdadeiro, porque ele não tem oxigênios na fórmula. Então, verdadeira letra D. O que resta para nós a letra E, esse é o gabarito da questão. O hipocloreto de sódio é um sal ternário. O que é ternário? Tem 3 elementos. É verdade? É. Ele tem o sódio, cloro e oxigênio, que apresenta NOx igual a -1 para o cloro. Como é que a gente resolve aqui nesse caso? Porque a gente é acostumado a ver muitas vezes que o cloro ele é sempre -1, -1, -1, -1, só que aí que tá. Tem que tirar esse nem sempre, tá? Porque, por exemplo, aqui atrás, ele é 0, né? Esse aqui, ele vai ter um NOx diferente também. Por quê? Se for calcular o NOx desse NaClO, esse sódio aqui vai ter NOx +1, esse oxigênio aqui vai ter NOx -2. +1 porque ele é um elemento do grupo 1 da tabela periódica, -2 porque ele é fixo e ele é mais eletronegativo do que o cloro. Se ele é mais eletronegativo do que o cloro não vai poder ser negativo também. Até porque se eu colocar -1 de carga para esse cloro aqui, vai ficar -3 mais 1 dá -2, isso que deveria ser um ânion se esse cloro fosse -1. Esse cloro aqui ele vai ter que ter o NOx quanto? +1. Porque daí agora fica um composto neutro, +1 do sódio com +1 do cloro dá +2, -2 oxigênio zero. E aí você vai ter aqui um composto neutro, o hipocloreto de sódio. Então sim, gente, o cloro nem sempre ele é -1. Ele pode ser 0 quando ele está em substância simples, ou ele pode ser até +1 no caso do hipocloreto de sódio. Tá? Então a questão afirma que ele é -1 está incorreto, então a letra E. E essa resposta que você vai ter que marcar. Belezuras? Então agora a gente vai para a nossa próxima questão. Questão número 51 agora. Uma substância sólida cristalina branca é adicionada à água para produzir uma solução básica. Vou chamar de substância X. Ele falou que é um sólido cristalino branco e ele foi colocado em água e deixou o meio básico. Ok. Quem que pode fazer isso? 3 tipos de substâncias podem fazer isso, principais. Ou uma base propriamente dita, se colocar na água ela vai deixar o meio básico, ou um óxido básico, porque óxidos básicos podem reagir com água e também formar bases que tornam o meio básico. Ou um sal de caráter básico. O que é um sal de caráter básico? É aquele sal que ele foi formado a partir de um ácido fraco e de uma base forte. Olha só, a base é forte, a base que gerou esse sal. Então ele vai ter o caráter do mais forte, tá? Então temos essas possibilidades aqui. Beleza. Quando um ácido forte é adicionado a essa solução, um gás é desprendido. Então se eu pegar esse meio básico aqui e eu adicionar um ácido H+, essa solução, um gás é desprendido. Com base nessas informações, o sólido pode ser. Isso aqui é uma questão que você poderia fazer nos testes, né? Só que vamos lá, para a letra A. Isso aqui vai produzir, só para terminar aqui o nosso esquema, vai produzir um gás. Tá bom. A letra A, ele dá o KCl, cloreto de potássio. Cloreto de potássio é um sólido? Sim, é um composto iônico. Ele é branco. Compostos de potássio, aletos de potássio, no caso, eles são todos brancos também. E vai produzir uma solução básica se colocar na água? Não, porque o cloreto de potássio, o K vem de KOH e o Cl vem de HCl. Como que eu sei de qual pedaço vem de qual? O ânion da fórmula, o finalzinho dela, sempre vem de um ácido. E o começo vem de uma base. Então o elemento K, só emendar o H, você vai ter a base correspondente, KOH. Hidróxido de potássio. E o Cl vem de um ácido que termina com Cl, que é o HCl, que é o ácido clorídrico. Só que tanto o KOH quanto o HCl são duas substâncias fortes. Então, se esse sal veio de duas substâncias fortes, ele é um sal de caráter neutro. Então, não vai funcionar para produzir um caráter básico. A letra B. A letra B nós temos KOH. KOH é uma substância básica. Se eu colocar na água, ela deixa o meio básico? Sim.
funciona perfeitamente. Então o meio básico ficaria KOH. Se eu colocar um ácido, o que vai acontecer aqui? Eu vou formar água, porque ácido mais base forma água, e vai formar um novo sal. Só que esse sal aqui não vai produzir um composto gasoso. Os sais geralmente são sólidos. Então a gente tem um caso aqui diferente. Não é a resposta correta. Letra C, KNO3 pode ser? Nitrato de potássio. Nitrato, NO3, vem do HNO3, que é um ácido forte. E K vem de uma base forte. Então nós temos novamente um caso de um sal neutro. Não funciona. Letra D, K2CO3, carbonato de potássio. Carbonato de potássio ele é um sal. É um sal de caráter básico? Não tem que descobrir. O K vem de uma base, a gente já viu até agora. E o CO3 vem do H2CO3. O H2CO3 é um ácido forte? Não é. Ele é um ácido fraco. Ele é fraco e instável ainda por cima. E por conta disso, então, se esse sal vem de um ácido fraco e de uma base forte, então ele vai ter um caráter básico. Então vamos colocar aqui o nosso queridinho K2CO3. E ele falou que vai reagir com ácido, né? Como é que funciona aqui? Mesma lógica. Aqui eu combinei as hidroxilas, que são negativas, com os H+, e formei água. E se eu combinar o carbonato, que é um ânion -2, com 2H+, eu vou formar um outro sal, ou o K+ vai ficar livre em solução. E vou formar o H2CO3. H2CO3 é um quê? Um composto gasoso, não é? Sim. Só que não nessa forma como está escrito. O H2CO3, na verdade, ele se decompõe em água e gás carbônico. Então, ele em si é um composto aquoso, esse cara aqui, mas ele produz um gás. Imediatamente, sim, que ele é produzido. Então, funciona. Produziu, de fato, um composto gasoso. Tá? Então, isso aqui é uma questão sobre o quê? Sobre reações inorgânicas. Uma questão sobre reações inorgânicas aqui. E também sobre caráter ácido e base de substâncias inorgânicas. Tá certo? Então, 51, nós ficamos com a letra D. 51, ficamos com a letra D. Certinho? Vamos para a próxima. Questãozinha 52. As propriedades periódicas são responsáveis não apenas pelo tipo de ligação formada entre os átomos, mas também pelo caráter e propriedades das substâncias formadas. Assim, H2S e H2O são substâncias cujas propriedades químicas e físicas são totalmente diferentes. Ao nível do mar, o primeiro é um gás tóxico e o segundo é um líquido não tóxico. No que se refere às diferentes propriedades químicas e físicas das substâncias mencionadas acima, assinale a alternativa correta. Letra A. H2S é um gás porque o enxofre possui um volume atômico maior que o volume atômico do oxigênio. Isso aqui é uma alternativa correta. O enxofre ele realmente tem um volume atômico maior, mas isso não justifica ele ter um fato de ser gasoso. Porque o que justifica alguma substância ser o gás é a distância entre as moléculas. Isso não tem uma relação muito que direta com o volume atômico, tá? Tem um motivo melhor para isso. Não está relacionado a isso, tá? Letra B. H2S é um gás porque suas moléculas formam ligações de hidrogênio fracas entre si. Vamos lembrar rapidinho? O que é um composto que faz ligação de hidrogênio? Se eu pegar aqui, por exemplo, H2S e H2O. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado em hora de prova sobre esse assunto aqui, quando fala essa palavra ligação de hidrogênio. Nós aprendemos que ligação de hidrogênio é uma interação de H com FON, não é? H com flúor, oxigênio e nitrogênio, que são supostamente os elementos bem eletronegativos, né? Aí a pessoa, por exemplo, vê isso daqui, ó, H com O. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio e a pessoa marca como verdadeira. Você não vai fazer isso de forma alguma. Isso daqui, ó, H com O, não é uma ligação de hidrogênio. Isso aqui é uma ligação covalente. Ué, mas não faz sentido. Sabe por quê? Porque ligação covalente é uma ligação intramolecular. Essa ligação está dentro da molécula. Para você ter uma ligação de hidrogênio, ela tem que ser intermolecular. Então tem que ter outra molécula. Então o que eu poderia fazer aqui? Eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente aqui. Ó. Aqui. Por exemplo, esse oxigênio ele é um elemento eletronegativo, ele é um polo negativo. Esse hidrogênio é um polo positivo. Como eles estão muito diferentes em distância na fila de eletronegatividade, esse H+ aqui, ó, e esse oxigênio vão sentir uma interação muito forte. Uma atração eletrostática muito forte. Não chega a ser uma ligação iônica nem nada, mas é uma aproximação sim. Porque eles têm cargas opostas. Aqui eu tenho o H de uma molécula com O da outra. H com FON é o hidrogênio de uma com O da outra. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio.
Isso daqui é uma ligação covalente, tá? Beleza, e aqui, não é a mesma coisa? O hidrogênio também é mais, o S também é menos. Isso aqui também não é uma ligação de hidrogênio? Não, porque, pode ver, aqui eu tenho uma interação H com S, não é H com FON. Isso aqui nós temos uma interação do tipo dipolo ou dipolo permanente, tá bom? Então esse negócio de ligação de hidrogênio fraca não cola bem, tá? Não é uma ligação de hidrogênio, não. Letra C, H2O é um gás somente a 1 atm de pressão e a temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. Ele vai ser gás acima de 100 graus Celsius se ele tiver 1 atm de pressão. Mas eu posso ter H2O no estado gasoso em temperaturas menores, desde que a pressão atmosférica também seja menor. Se você tira a pressão atmosférica, essa água ela ferve numa temperatura inferior a 100. Tá? Então dá para ter, por exemplo, água gasosa a 25 graus Celsius, 30 graus Celsius. Né? Só precisa ter uma pressão muito baixa a ponto que isso seja possível. Letra D. Tanto H2S como H2O são moléculas apolares. Falso. H2O e H2S são moléculas polares, porque elas têm uma geometria angular e o lado de cima da molécula é um polo negativo, enquanto que as extremidades são polos negativos. Então, ela não é uma molécula simétrica e ela tem polos sim. Letra E. A diferença dos estados físicos líquido e gasoso dessas substâncias se deve principalmente ao fato de as moléculas H2O formarem ligações de hidrogênio entre si, verdadeiro, e enquanto as H2S não formam, sim, elas formam dipolo-dipolo. Resposta da questão letra E. Olha só, que assunto que você tinha que estar dominando para poder fazer essa questão? Um assunto chamado forças intermoleculares, tá certo? Com isso, terminada a 52, vamos agora para a questão 53. Essa questão número 53 talvez seja a mais peculiarzinha de todas elas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Duas reações A e B têm concentração inicial de reagente igual a 1 mol por litro. Olha a unidade de medida, mol por litro. Tá? Na reação química a lei da velocidade é de ordem 1 e no tempo de 10 minutos a concentração do reagente é reduzida pela metade. Tudo bem. O que significa ordem 1? Reação A, tá? A lei da velocidade, ela é sempre escrita como? Ó, vou chamar de velocidade da reação A, ok? É uma constante, vou chamar de constante aqui, da reação A, vezes concentração do reagente da reação A, vou chamar de A também, elevado a 1. Ele falou que a ordem é 1, tá certo? Ele dá aqui uma condição de tempo e de concentração que ele vai reduzir depois, mas por enquanto vamos deixar quieto, vou ver se é necessário usar isso para alguma coisa. Depois, na reação B, a lei da velocidade é de ordem 2 e no tempo de 20 minutos a concentração do reagente é reduzida à metade. Tá bom. Então, nós temos aqui a reação B, vou chamar agora de velocidade B, é igual a uma constante vezes B e aqui elevado ao quadrado. Tá? Ordem 2 significa que tem que estar elevado ao quadrado. Tá certo? Com relação ao enunciado, a cenário alternativa incorreta, ele quer falsa. A. No mecanismo de ordem 1, ao dobrar a concentração do reagente, dobra-se a velocidade da reação. O que vai acontecer? Se eu pegar, por exemplo, esse reagente A aqui, e eu multiplicar ele por 2, né? Esse 2 aqui vai ficar elevado ao expoente da ordem dele, vai ficar 1. Esse fator aqui é o quanto que a velocidade vai ser afetada, então 2 vezes também. Se o expoente, porventura, só para te mostrar uma diferença, se o expoente fosse 3 e eu dobrasse a concentração, esse dobro ia elevar ao cubo, ia aumentar a velocidade de 8 vezes. Então, sim, o que você faz com a concentração depende totalmente dessa ordem, tá? E ele falou que vai dobrar a velocidade da reação, então está correto, tudo beleza. Letra B, no mecanismo de ordem 2, agora a reação B. Ao dobrar a concentração do reagente, quadruplica-se a velocidade da reação. Vamos dar uma olhada? Se eu duplicar a concentração do reagente, esse expoente 2 aqui vai influenciar nessa dobra de concentração. Vai ficar 2 ao quadrado. Isso é o fator que vai afetar a velocidade. A velocidade vai ficar 4 vezes maior. E sim, quadruplicou a velocidade da reação. Perfeito. Letra C. O emprego de catalisador em ambas as reações produzirá uma reação da energia de ativação e um aumento na velocidade da reação. Sim, essa é a função do catalisador. Catalisador é uma substância que você vai adicionar numa reação química, ela vai interagir com os reagentes ali temporariamente para poder facilitar a colisão entre eles e a combinação entre eles, para poder formar o produto. Uma vez que o produto é formado, ele sai de cena e vai ajudar outros reagentes a fazer o mesmo.
Nisso, a energia de ativação é diminuída, porque ele pega um atalho. Você não vai ter que ter tanta energia assim para fazer essa reação acontecer. Diminuindo a energia de ativação. Se a energia para a reação acontecer é menor, você pode usar mais dela proveitosamente para acelerar essa reação. Então a reação fica assim mais rápida. Então você também está correto, mas ele quer incorreta. Vamos para a próxima. Letra D. Para o mecanismo de ordem 2, a constante de velocidade K tem como unidade minuto elevado a menos 2. Vamos lá. No mecanismo de ordem 2. Qual que era a unidade de medida aqui? Vamos lá. A concentração ele deu em mol por litro. Certo? Só que esse mol por litro eu vou ter que levar ao quadrado. Então eu vou ter aqui mol quadrado, litro ao quadrado. Aqui eu tenho KB. Eu não sei a unidade de medida do KB. Então eu vou colocar aqui KB normal. E a velocidade, ela vai ser o quê? Vai ser a unidade da concentração que está trabalhando em relação à unidade do tempo que também está mencionando. Ele deu um tempo ali em minutos. A gente não vai ter que fazer conta com aquele tempo. Era só uma informação para você pegar, que era medida em minutos. Então você vai ter o quê? A concentração, que é mol por litro, dividido por tempo. Tá? Velocidade de reação é quantidade por tempo. A quantidade está em mol por litro e o tempo está em minutos. Então fica mol por litro minuto. Tá bem? O que vai acontecer aqui? Qual que vai ser a unidade desse KB? Eu vou cortar as unidades que repetem de ambos lados da igualdade. Eu posso cortar esse mol com um desses mols aqui. Aí o quadrado some. Eu posso cortar esse litro com um dos litros aqui. Aí esse litro aqui some. Agora, para deixar a unidade da constante dessa segunda reação bonitinha, eu vou mandar lá para o outro lado L. O mol que está em cima vai para baixo. E o minuto já está ali embaixo. Então vai ficar litro por mol minuto. Essa vai ser a unidade da constante da reação de segunda ordem. E a questão falou o que ali para você? Falou que é minuto a menos 2. Não, essa aqui é a resposta. Essa é a questão incorreta. Beleza? Letrinha D. Fechou? Mais peculiar, né? Se você fizer o mesmo para a alternativa aí, você vai ver que vai dar minuto a menos 1 certinho. Tá bem? Vamos para agora a próxima questão. Questão número 54 agora. Considere uma solução A formada por ácido acético de concentração igual a 30%, volume. E uma solução B formada por ácido fórmico, um ácido diferente, de concentração igual a 75%, volume. Os valores de pKa para os ácidos acéticos que formam são 4,8 e 3,8 respectivamente. A respeito dessas informações, esse cenário alternativa correta. O que é pKa? Dentro de um assunto chamado equilíbrio químico, que é o assunto que você tem que estar dominando para poder resolver essa questão, existe uma grandeza chamada constante de equilíbrio. O que a constante de equilíbrio mostra? Ela mostra o quão efetiva uma reação foi em termos de gastar o máximo possível de reagente e formar o máximo possível de produto. Se uma reação gasta muito reagente e forma muito produto, ela tem uma constante de equilíbrio alta. Se ela produz pouco produto, consequentemente ela gastou pouco reagente, vai ter muita sobra de reagente. Então ela vai ter uma constante de equilíbrio baixa. Só que constante de equilíbrio, em alguns casos, ela é muito comum de ser medida em notação científica. E notação científica, às vezes, não é um número muito bem-vindo para muitas pessoas. Então, para melhor interpretação, foi criada a unidade que é o colog dessa constante de equilíbrio, tá? Que é basicamente essa letrinha P que se coloca na frente. Esse pKa é a mesma coisa que o colog, que é o menos log do Ka. Beleza, então esse K é constante de equilíbrio, mas por que tem um A do lado? Esse A significa acidez, a gente chama isso aqui de constante de acidez. Se um ácido vai ter um Ka alto, se um ácido tem um Ka alto, quando eu tiro menos log de um número alto, eu vou ter um valor baixo. Então menor vai ser esse pKa. Consequentemente, maior a força desse ácido. Beleza? Então, pKs baixos são ácidos fortes. No caso ali, ele mostrou que o ácido fórmico tem pK 3,8 e o ácido acético tem pK 4,8. Então, o fórmico é mais forte do que o acético porque o pK dele é menor. Como o nome já sugere também, isso aqui são constantes de equilíbrio, são números que não mudam, né? A menos que você varie a temperatura. A respeito dessas informações, a cenário alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Duas soluções A e B de concentrações iguais terão a mesma concentração de íons H+. Eles não são ácidos diferentes?
Se eles são ácidos diferentes, assim que eles estão colocados em contato com água, eles vão ionizar, porque ácido faz isso, libera H+. Só que por ser ácidos diferentes e por ter constantes diferentes, eles vão liberar quantidades diferentes de H+. Eles tendo a mesma concentração inicial, eles vão liberar quantidades diferentes de H+. Então, falso a letra A, tá? Se eles tivessem agora a mesma concentração e também a mesma constante de acidez, o mesmo valor do pKa também poderia ser, aí eu teria certeza que eles liberariam a mesma quantidade. Letra B. Para preparar 1 litro de solução B na mesma concentração da solução A, é necessário transferir 400 ml de solução B e completar para 1 litro de água. Isso aqui é uma questão sobre diluição de soluções, que é outro assunto que você teria que estar dominando. Vamos lá, solução A, nós temos 30% volume. Isso aqui é a solução A. E a solução B é de 75%. Também volume da solução B. Beleza? Ele quer fazer com que a solução B tenha a mesma concentração da solução A. Beleza? E eu vou usar agora a fórmula da diluição. Diluição é o quê? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Beleza, mas concentração que geralmente se usa nessa fórmula é mol por litro e grama por litro. Dá para usar porcentagem, título, volume? Sim, volume encaixa super bem nessa fórmula, sem problema nenhum. Não vai ter que fazer uma expansão e fazer regra de 3 assim muito pesada. Dá para fazer assim de uma maneira muito mais depressa, muito mais rápida. Tá bem? Então vamos lá, concentração inicial. Eu tenho que a minha concentração inicial é de 75%. Então vou deixar 75%. Tá bem? O volume inicial, eu não sei quanto que vai ser, eu quero descobrir. Ele falou que é 400, né? A questão falou que é 400, que eu vou ter que usar dessa solução B. Eu quero testar se é isso. A concentração final, eu quero que fique igual à solução A, então vai ter que ficar 30. E o volume final é de 1 litro. É de 1 litro. Vai ficar 1 ali. Então, ele quer saber quanto que é o volume que eu vou ter que fazer para uma solução de 75 virar 1 litro de concentração 30. Vai ficar como, então? VI é igual a 30 vezes 1, que é 30, dividido por 75. 30 dividido por 75 é igual a 0,4 litros. Ou, se eu quiser passar para ml, dá 400 ml. A questão falou exatamente esse valor, vamos dar uma olhadinha? Sim. Para preparar 1 litro da solução B na mesma concentração da solução A, é necessário transferir 400 ml da solução B. Ó. Pega 400 ml com essa concentração, coloca 600 de água para poder fechar 1 litro e sim, vai cair para 30%. Respostinha da 54, letra B. Uma questãozinha então sobre equilíbrios químicos e uma questão sobre diluição de soluções. Vamos para a nossa próxima. Número 55. O ibuprofeno, cujo nome químico é ácido 2,4-isobutilfenilpropanoico, é um fármaco utilizado para o tratamento de dor, febre e inflamações. Analise a sua estrutura química apresentada abaixo e em seguida as proposições feitas. Primeira, a molécula pode reagir com um álcool e formar um derivado com grupo funcional éster. Verdadeiro. Aqui, o que nós temos nessa pontinha aqui? Ó? Aqui nós temos um grupo chamado, uma função orgânica presente aqui chamada ácido carboxílico. Carboxila é o nome do grupo, né? Carboxílico, isso. Ácidos carboxílicos podem reagir com álcoois em meio ácido para formar ésteres, inclusive assim que é feito em laboratório a produção de alguns flavorizantes, algumas essências. Depois dá uma olhadinha lá em esterificação de Fischer, vai mostrar certinho isso que eu estou querendo dizer. Tá bem? Então, verdadeira primeira. 2. O anel aromático apresenta substituição do tipo meta. O que é substituição? Ele quer saber onde estão os substituintes ligados nesse anel. O anel está aqui, nós temos um substituinte nesse carbono e um substituinte nesse carbono. Era para ter um hidrogênio aqui para ser um benzeno perfeito. Mas tem aqui um radical e aqui tem esse radical com esse grupo funcional na ponta. Então nós temos aqui qual configuração? Nós temos orto, meta ou para? Nós temos aqui a configuração para, em lados opostos, tá bem? Ok. Falsa resposta, então, a 2 está falsa. 3. A molécula possui um substituinte isobutil verdadeiro. E aqui vai ficar uma dica do Girelli para vocês, tá? Quando você tiver um radical
e ele terminar com um Y, pode ver que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, mas no final termina com um Y certinho, um CH3 para cada lado. Tem que ser um CH3 para cada lado, tá? Quando você vê esse Y, você vai lembrar de iso. Olha só a diquinha massa aqui, beleza? Terminou a linguinha da cobra, iso. Tá bom? Aí se eu colocar mais um carbono aqui, é iso? Não, aí já não vai ser mais, pode ser qualquer outra coisa. Para ser iso tem que ser CH3 nas duas pontas. Então, verdadeiro, isso aqui é um isobutil? E sim, isso aqui é um isobutil porque tem formato de Y e but porque tem 4 carbonos. Verdadeiro, então, 1 e 3. E é 4, a molécula não possui carbono quiral. O que é um carbono quiral? Carbono que faz 4 ligações simples para 4 ligantes distintos. Esse carbono que eu vou grifar em azul aqui, ele é sim um carbono quiral. Por quê? Porque nós temos aqui um metil para cima, nós temos todo esse resto aqui. Nossa, mas considera tudo isso como um ligante? Exatamente. Tudo. Nunca é o próximo elemento. É sempre tudo que vem a partir daquilo lá. Tem todo esse ligante aqui. E ainda por cima, escondidinho, também tem um hidrogênio. Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Ele apresenta, sim, carbono quiral. Então, a afirmativa 4 não tá verdadeira. Ela está falsa. Corretas mesmo é só 1 e 3. Respostinha, letra C. Que a sonda você teria que estar dominando aqui um pouquinho de cada, né? É uma questão meio que mistureba de química orgânica. Misturou, ó, afirmativa 1 falou de reações orgânicas, 2 falou sobre nomenclatura, a parte de classificação, né? Número 3, de nomenclatura também. E 4, sobre características de carbono. Isso aqui encosta um pouquinho na parte da isomeria óptica também. Questão meio genérica aqui de química orgânica, como sempre. Tá certo? Então, respostinha correta, letra C. Agora vamos para a nossa última questão. Última questãozinha. O ácido oleico C18H34O2, cuja estrutura está representada abaixo. É um ácido graxo. Anota aí, ácido graxo são ácidos com 12 ou mais carbonos, beleza? Presente em animais e vegetais, muito utilizado na indústria cosmética, principalmente como emoliente. Emoliente é aquele material que você passa na pele para dar uma sensaçãozinha mais de maciez, tá? Possui ainda massa molar de 282,4 gramas por mol e pontos de fusão e ebulição iguais a 13 e 360 graus Celsius. Com relação ao ácido oleico, assinar a alternativa correta. Letra A. É um líquido a temperatura ambiente completamente solúvel em água. Bom, ele falou que ele derrete a 13 e ebule, ferve, né, a 360. Temperatura ambiente 25 graus Celsius. Então, se a 13 ele derrete, a 25 ele já derreteu. Então, ele está líquido. Mas ele não é completamente solúvel em água. Por quê? Porque ácidos graxos têm uma longa cadeia carbônica. Onde tem bastante carbono e hidrogênio, nós temos regiões apolares. Então eu poderia falar que a parte polar da molécula é só essa ponta, enquanto essa esmagadora parte aqui, ela é apolar. Então ele é muito mais solúvel em óleos do que em água, tá? Então não é completamente solúvel em água. Letra B, forma um sal ao reagir com hidróxido de sódio. Isso aqui, o que é isso aqui de novo? A questão fez isso aqui agora há pouco, isso aqui é um ácido carboxílico. Se você reagir um ácido carboxílico com uma base, que foi o caso do hidróxido de sódio, você forma um sal. Sal e água. Sal e água. Se esse sal aqui vem de um ácido graxo, você tem um salbão, uma reação de saponificação acontecendo aqui. Então está verdadeira, a letra B. A letra C fala sobre isomeria geométrica, que ele falou que está no formato trans. E não, isso aqui é o formato cis. Né? Se você passar uma linha imaginária por dentro da dupla, os dois hidrogênios que são ligantes iguais ficam para o mesmo lado. Então aqui você vai ter uma versão cis, ou mais modernamente o cis, também chamaram de isomeria Z. A letra D possui 16 carbonos com hibridização sp3, e a letra E diz que é um ácido graxo saturado. Saturado seria que ele só tem ligações simples. Correta mesmo a letra B. Correta mesmo a letra B. Maravilha? Então tá aqui, questão que você teria que estar dominando, de novo, uma questão genérica de química orgânica, um pouquinho de cada coisa nas alternativas, tá certo? Bom, então era isso, minha revisão. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você pode procurar a gente aqui do Colégio Évora, que a gente está sempre disposto a ajudar vocês. Faça uma boa prova, uma boa revisão e até uma próxima.